Paz do Senhor, irmãs e professoras do Ministério Infantil da Comunidade Cristã Lugar de Filho. Para mim é um grande privilégio, uma grande honra estar servindo com as irmãs, cooperando nessa grande obra do Senhor. Então, as irmãs já sabem, né, que esse período da infância é um dos períodos mais importantes da nossa vida, porque elas definem, esse período define muitas coisas na nossa vida. Então, tudo aquilo que nós estamos transmitindo para as crianças nesse período vai fazer toda a diferença no restante da vida delas. E nós temos a oportunidade, então, de plantar boas sementes que podem afetar a eternidade delas de uma forma muito significativa. E nós cremos que em breve muitas dessas crianças vão estar conosco, servindo tanto na casa de Deus como também na sociedade, sendo luz do mundo e sal da terra. Então, indo direto ao assunto agora, eu vou explicar para as irmãs por que eu escolhi, por que o Senhor, por que Deus me direcionou a trabalhar primeiramente nesse mês sobre a criação. Porque a palavra do Senhor, o Evangelho, ele se sustenta sobre, ele se apoia sobre um quadripé, que é como se fossem 4 pés de uma mesa, ou para ficar ainda mais claro, como se fossem 4 pilares, ou para utilizar uma linguagem ainda mais cristã, é como se fossem as 4 pontas da cruz de Cristo, onde a base, onde a ponta de baixo é a criação, a ponta da esquerda é a queda, a ponta da direita é a redenção e a ponta de cima é a consumação. Então, essas 4 pontas são aquilo que definem, são aquilo que dão um norte para essa doutrina da palavra do Senhor. Todas as pregações, todos os ensinamentos, eles fazem parte desses 4 tópicos, dessas 4 partes, dessas 4 doutrinas da palavra de Deus. Então, falando sobre a criação, mostra então ali o Deus Criador e mostra que Ele que criou os céus e terra, inclusive o inferno, que tudo que existe no universo foi criação de Deus. Obviamente, falando de tecnologias e cidades, isso não foi uma criação de Deus, mas foram os homens que criaram, porque Deus nos doou esse atributo dele, essa qualidade dele, que é a criatividade. Então o homem também cria porque o seu Criador é Criador, Então, esse momento, essa parte que é a criação, mostra então Deus criando todas as coisas. Aí a parte da queda é a desobediência de Adão e Eva, que é também chamado de pecado original, onde todas as pessoas se tornaram pecadoras. E as pessoas são pecadoras não apenas porque cometem pecados, mas através do pecado original de Adão e Eva, todas as pessoas elas já nascem em pecado e precisando de um Salvador. E porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então o homem caiu num total. Obviamente nós ainda possuímos a imagem e semelhança de Deus, que são algumas qualidades que Deus tem, que Ele comunica a nós, que isso ainda mantém o mundo inteiro ainda de certa forma em ordem. É isso que ainda segura o avanço do mal, como poderia avançar. Então, criação, queda e também a redenção. A redenção é o que Deus fez para resgatar esse homem que estava morto no pecado, que estava caído e que caiu totalmente no pecado. O que Deus fez? É a obra salvadora. A redenção é resgate. O que Deus fez para resgatar esse homem do pecado? Aí nós vemos sobre o sacrifício de Jesus e que a salvação acontece pela fé nesse Salvador e nesse Senhor, e o único Salvador e Senhor, que é Jesus Cristo. E a última parte, que é a consumação. E o que seria a consumação? A consumação é como se fosse o final do filme. A consumação é quando nós ensinamos, falamos sobre
a grande tribulação, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre arrebatamento, sobre ressurreição, sobre o milênio, sobre juízo e sobre o estado eterno, sobre o reino eterno, né? Ou sobre inferno e depois o lago de fogo e enxofre. Então, quando a gente fala sobre essas coisas futuras, nós estamos falando sobre a consumação. Então, criação, queda, redenção e consumação. É isso que dá um norte para todo o ensinamento e para toda a pregação. Toda a doutrina da palavra de Deus, ela se sustenta sobre essas 4 pontas: criação, queda, redenção, consumação. Então nós vamos começar a falar sobre a criação para as crianças, porque é a primeira parte de todo esse apoio que a palavra de Deus se sustenta. E nós, trabalhando essas 4 partes com as crianças, elas vão ter um fundamento sólido de ensino da palavra de Deus dentro delas. Isso vai criar raízes poderosas dentro delas. E uma coisa também que já falei em áudios e também já escrevi no grupo, é que aquilo que eu escrevo de conteúdo para a escola, isso não é para ser de uma forma que vá restringir ou prender as irmãs. Eu não quero que as irmãs se sintam presas naquilo que eu escrevi, mas isso é mais para dar um norte, para dar um início para as irmãs elaborarem as suas aulas. As irmãs têm total liberdade para usar da sua criatividade, de como vão abordar as aulas. Aquele conteúdo que coloquei ali é somente uma semente, como uma matéria-prima para que as irmãs possam elaborar algo ainda maior. Eu elaborei isso e a gente está trabalhando assim para que, caso aconteça de uma professora precisar ser substituída de uma última hora, a professora substituta ela não vai precisar fazer das tripas coração, como as pessoas falam, ou não vai precisar tirar um coelho da cartola, porque o conteúdo já vai estar pronto, é só ela acessar ali o conteúdo e ela já vai saber o que transmitir para as crianças. E uma outra coisa que isso ajuda também é porque as crianças elas vão entender melhor, porque vai ser uma continuidade, vai ser como se a gente estivesse montando um quebra-cabeças junto com as crianças, e isso vai facilitar o entendimento das crianças. Elas vão crescer de uma forma ainda mais saudável, porque elas vão estar recebendo um conteúdo de uma forma ainda mais organizada pelos temas que nós vamos abordar. E então, eu preciso confessar para as irmãs que a criação é a parte mais desafiadora desse quadripé, dessas 4 pontas de ensinamentos que a gente vai transmitir para as crianças. Por que a criação é a parte mais difícil e mais desafiadora? Por incrível que pareça, essa é a parte mais simples, mas é a mais difícil e mais desafiadora, porque a gente vê que essa parte, que é a criação, é a parte que o mundo mais combate e mais milita contra, principalmente na escola. Creio que as irmãs aqui passaram pela escola e as irmãs sabem e já estudaram isso, que na escola muitas vezes era apresentado a teoria do criacionismo, que é algo saudável, que é Deus criando todas as coisas, mas também era transmitido sobre o evolucionismo. E aí fala sobre Big Bang, uma explosão que acabou criando todas as coisas, e daquela explosão tudo começou a, com o tempo, bilhões ou milhões de anos, tudo começou a se organizar, e aí daqui a pouco apareceu um organismo vivo, uma ameba, que começou a evoluir, e aí surgiram os animais, e até que chegou no macaco, e até que chegou no homem. Essa é a teoria da evolução, que é muito perigosa. E o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, nem é mais transmitido nas escolas e nas universidades, na maioria delas, não é transmitido, não é falado sobre a teoria do criacionismo, que é aquela que é saudável, que está de acordo com a palavra de Deus, que é Deus criando todas as coisas. Mas muitas vezes se tem a teoria da evolução, o evolucionismo, o darwinismo, como se fosse um fato. E isso é terrível para as nossas crianças,
Quando as irmãs forem trabalhar a criação com as crianças mais novas, não vai ter um embate, mas eu confesso que vai ser um grande desafio as irmãs trabalharem sobre a criação com a turma dos mais velhos, porque eles provavelmente já ouviram sobre evolucionismo, darwinismo e teoria de Big Bang na escola. Então será um grande desafio, mas as irmãs não precisam ficar com medo, porque a verdade está do nosso lado. Então, eu preciso também ressaltar algo que, quando as irmãs forem procurar outros lugares, né, outros conteúdos, outras fontes de conteúdo para elaborar as suas aulas, eu preciso dizer para as irmãs, obviamente eu creio que as irmãs vão utilizar a Bíblia, e isso é maravilhoso, mas às vezes é interessante também trazer algo de fora, que as irmãs vão trazer um tempero a mais para a sua aula, né, para transmitir para as crianças, mas eu sugiro que as irmãs tenham muito cuidado e evitem literaturas que tentam conciliar a criação de Deus com o evolucionismo, porque é uma linha muito tênue e a chance da gente transmitir um conteúdo que não é verídico, que não é verdadeiro, e um conteúdo que vai contra a palavra de Deus, as chances são muito grandes. E aí fica muito grande a chance da gente estar ensinando heresia para as crianças. Então evitem a literatura que tenta conciliar a criação de Deus com o evolucionismo. Eu sugiro que quando as irmãs forem procurar algum outro conteúdo na internet ou em livros, que as irmãs procurem algo que tenha mais a linha do criacionismo, que aí a gente vai estar em um terreno que não é um terreno minado, mas a gente vai estar em um terreno mais seguro para a gente transmitir um conteúdo saudável para as crianças. Então, um detalhe que pode ser uma curiosidade para algumas crianças, e também pode ser que seja uma dúvida que algumas irmãs possam ter. Quando Deus fez o cachorro, Deus não precisou fazer o Doberman, o pastor alemão, o salsicha, enfim, eu não sou um especialista em raça de cachorro, mas eu creio que as irmãs estão entendendo aquilo que eu quero dizer. Deus não precisou criar a variedade e as várias raças de cachorro. Deus criou um cachorro só e uma cadela, mas dentro deles Deus colocou o potencial da variedade de raças. E eu vou dar o exemplo também do ser humano. Deus criou um Adão e uma Eva. Deus não precisou criar um Adão negro e uma Eva negra. Deus não precisou criar um Adão branco e uma Eva branca, um Adão ruivo e uma Eva ruiva, um Adão asiático e uma Eva asiática. Não, Deus criou um Adão e uma Eva. A cor que eles eram, não sei, a Bíblia não fala, então isso não é relevante. Mas dentro deles Deus colocou o potencial da variedade de raças, porque todos nós descendemos de Adão. Então, da mesma forma que todos nós descendemos de Adão e nós temos raças diferentes, assim também aconteceu com os animais. Deus não precisou fazer cada raça de cada espécie. Deus simplesmente fez e criou cada espécie, mas colocou dentro de cada espécie o potencial da variedade de raças, ok? E outra coisa também é que pode ser uma pergunta que alguma criança faça para vocês, ou vocês mesmas já se perguntaram, que é o seguinte: se Deus criou todas as coisas, então quem criou Deus? E se a gente encontrasse uma resposta diferente da resposta bíblica, que é: Deus é eterno, Deus sempre existiu, Deus não tem começo de dias e nem fim de existência, como diz em Hebreus. Deus é eterno, Deus não teve um começo e jamais terá um fim. Deus sempre existiu, Deus é eterno. É por isso também que Ele é Deus. A eternidade é um dos atributos, é uma das qualidades de Deus. Ele é eterno, então Ele sempre existiu. Deus é infinito. Então, mas se a gente pensasse, sei lá, de alguma forma louca,
e encontrar uma resposta para quem criou Deus, aí a gente faria uma segunda pergunta, que é, então quem criou Deus? Aí a gente faria outra pergunta, quem criou Deus? E aí a gente faria outra pergunta, quem criou Deus? E faria outra, quem criou Deus? E aí seria um loop infinito, e aí seria um questionamento infinito, uma pergunta atrás da outra. Mas a resposta correta é: Deus é eterno, Ele sempre existiu, não precisava, antes da água, antes do oxigênio existir, antes de céu e terra existir, Deus já existia. Deus não precisa beber água, Deus não precisa de comida, Deus não precisa de oxigênio, Deus não precisava nem de uma casa para existir. Deus é autossuficiente, autossustentador, Deus é eterno. Ele criou todas as coisas pela sua infinita bondade, pelo seu amor, porque Ele quis revelar e manifestar a sua criatividade e o seu eterno poder. Ele criou tudo por amor e tudo por graça, porque Ele não quis existir sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não quiseram existir sozinhos, mas eles quiseram criar todas as coisas e criar criaturas. Então, a gente vê também, eu sugiro que as irmãs, em cada aula, as irmãs leiam cada referência, não na aula para as crianças, mas que as irmãs, quando forem estudar a aula, abram a Bíblia e leiam todas as referências que foram utilizadas para montar a aula, porque às vezes eu coloquei pedaços de versículos ali, mas as irmãs precisam abrir a Bíblia e ler os versículos inteiros para entender melhor o conteúdo, para transmitir para as crianças. E pode também buscar outros versículos dentro da palavra de Deus para aumentar ainda mais o ensino que vai ser transmitido. E é muito importante o ensinamento sobre a criação. A gente vê que Paulo, em Atos 17, 24, ele falou sobre a criação, ele estava evangelizando os gregos, os atenienses, e olha o que ele diz: o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há. Visto que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos. Então aqui ele fala, ele revela, ele apresenta para os gregos o Deus Criador. Então falar sobre a criação é muito importante. Gênesis 1 e 2 falam sobre a criação. Principalmente Gênesis 1 narra ali a criação de Deus. Deus criando todas as coisas. E uma coisa que é importante falar para a gente entender o nível de importância dessa aula sobre a criação é que a gente vê que o ensinamento do mundo, ele é contrário ao criacionismo, ele é contrário a um Deus invisível que criou o universo e criou todas as coisas. O ensinamento do mundo é contrário a isso. E aí o que acontece? Quando a escola pública, principalmente a escola pública, é contrário a isso e muitas vezes nem ensina sobre a teoria do criacionismo ou a teoria do evolucionismo. Muitas vezes traz o evolucionismo como sendo algo de fato e descarta a possibilidade de todas as coisas serem criadas por Deus. Isso traz um dano enorme e isso é muito maléfico para a nossa fé. Porque quando as pessoas abraçam apenas a ideia do evolucionismo e descartam a possibilidade de Deus ser criador e de Deus criar todas as coisas, aí a gente olha para a palavra de Deus e abre logo no começo, em Gênesis 1, mostra Deus criando todas as coisas. Aí as pessoas podem dizer, não, isso não é verdade. Mas se no começo da Bíblia, a Bíblia já não começa com a verdade, então por que eu tenho que acreditar no restante? Que credibilidade tem o restante da Bíblia? As irmãs entendem isso? Olha como isso é danoso. Aí algumas teologias liberais abraçaram o evolucionismo e aí consideram Gênesis 1 e 2 uma simbologia.
É como se fosse algo simbólico e não algo literal, de Deus realmente fazendo a luz, de Deus fazendo a parte seca, de Deus fazendo separação de águas de cima e águas de baixo, e assim fazendo o céu físico que a gente vê, que são as nuvens e onde os pássaros voam, Deus fazendo os animais, Deus fazendo o homem. Quando a teologia liberal ela abraça o evolucionismo e descarta a literalidade de Gênesis 1, de Deus criando todas as coisas, quando ela faz isso, ela traz um descrédito para a Bíblia, porque o que acontece? Se Gênesis 1 e 2, que é a criação, é simbólico, então Gênesis 3, que fala da queda e mostra uma serpente falando com Eva, convencendo ela e fazendo ela desobedecer, e depois o homem desobedece também, isso também seria simbólico. Então, se a criação é simbólica, se a queda é simbólica, então não existe pecado, não existe desobediência. E se não existe pecado, então não precisa de um Salvador. Então Jesus é desnecessário. Então o Filho de Deus não se fez homem. Ele não veio, então não precisamos de um Salvador. E se não há se a criação é simbólica, se a queda é simbólica, e se a gente não precisa de salvação, então na consumação nem existe céu e inferno, nem existe reino eterno e também não existe lago de fogo. Então, se a criação é simbólica, então todo o restante é comprometido. As irmãs entendem o que eu quero dizer? Quando a gente negocia uma parte das Escrituras, a gente desconsidera todas as outras. A gente acaba invalidando todo o restante da Bíblia Sagrada. Então isso é muito perigoso. E é por isso que a escola, principalmente a escola pública, universidades e principalmente universidade pública, elas vão completamente contrário ao que diz em Gênesis 1 e 2, de Deus criando todas as coisas, e inclusive Deus criando apenas homem e mulher. Então é muito perigoso, então é por isso que nós temos um grande desafio, e é muito importante esse conteúdo que a gente vai transmitir para as crianças nesse início do ano. Então não arredem o pé, a verdade está ao nosso lado, e é muito importante isso que nós vamos estar transmitindo. Não recuem nem 1 milímetro daquilo que nós vamos transmitir para as crianças. Então espero que as irmãs tenham entendido o porquê da escolha desse tema, porque isso é muito importante, e eu creio que aquilo que vai acontecer na vida das crianças esse ano na escola da comunidade, no Ministério Infantil, creio que vai ser algo muito extraordinário, muito poderoso, aquilo que Deus vai fazer na Igreja de Cristo. E as irmãs são fundamentais, são as ferramentas que Deus vai utilizar para esculpir o entendimento, esculpir a fé e alimentar a fé e o caráter das nossas crianças. Que Deus abençoe muito a vida das irmãs, que Deus lhes dê sabedoria do alto, que Deus lhes dê poder do alto, que Deus lhes dê muito amor do alto para transmitir a verdade da palavra de Deus para as crianças. Que Deus abençoe a todas, um grande abraço, nos vemos nos cultos.